Você já teve a sensação de que nasceu para algo grande, mas a vida só te empurra para o fundo? Sabe quando você se sente lá dentro, numa parte que ninguém vê, que existe algo em você? Algo que não cabe na rotina medíocre, nessas pessoas raras, nesse ciclo de dor que parece nunca acabar? José sentia isso. Desde jovem, ele via coisas, sonhava com grandeza, com liderança, com honra, com propósito. E sabe o que isso trouxe para ele? Rejeição, inveja, traição. E no vídeo de hoje eu vou passar as 7 lições que eu aprendi com José e tenho certeza que elas vão mudar a sua vida. Primeira lição: a promessa que veio com a dor. Ninguém te conta isso, mas às vezes o que te faz especial é justamente o que vai destruir primeiro. José não pediu para sonhar, ele só acreditou no que viu. Viu seus irmãos se curvando, viu Deus o colocando acima, viu um futuro que fazia seu coração acelerar. E como qualquer jovem com esperança demais, ele contou, ele falou, ele confiou. E ali naquele momento, o preço do sonho começou a ser cobrado. Por que o mundo não suporta quem sonha diferente? Por que os mais próximos sempre são os primeiros a tentar te derrubar? Por que quando a luz brilha demais, as sombras se incomodam? Imagina um garoto de boa intenção, de coração puro, cercado de irmãos que riam com ele e que planejam o fim dele. Imagina ele sendo levado até um campo, sem saber que dali não voltaria mais como o mesmo. Jogaram ele num poço, sem água, sem saída. E foi ali que o sonho começou a apodrecer. A promessa virou prisão. E talvez seja exatamente aqui que você esteja agora, esperando que algo bom aconteça, esperando que aquele sonho que um dia te fez sorrir volte a fazer sentido. Mas parece que quanto mais você crê, mais você sofre. Quanto mais você espera, mais a vida te humilha. E no fundo, você começa a se perguntar se aquilo tudo era real ou só uma mentira bonita que você contou para si mesmo. Mas aqui vem o choque de realidade. O poço faz parte da promessa. O fundo do poço é o caminho secreto de quem foi escolhido para subir alto. Mas não é um atalho, é uma demolição de ego, de expectativa, de tudo que é raso em você. José se tornou o que era porque morreu por dentro várias vezes antes. Ele teve que perder tudo: a confiança, a família, a liberdade. Porque para viver o extraordinário, ele precisava ser despido de tudo que era comum. Você ainda quer aquilo que pediu? Porque o preço é alto. E quase sempre ele vem antes da recompensa. E a pergunta é: você vai aguentar o poço ou vai se entregar até a morte? Segunda lição: traído por quem devia te proteger. Eles te abraçam, mas por dentro já planejam te arrancar do caminho. Você acredita neles, confia, divide tua vida, tuas dores, tuas vitórias. Mas um dia acorda e descobre que foi usado, que foi traído, que foi vendido. Não por dinheiro apenas, mas por inveja, por medo, por covardia. José não foi traído por estranhos, ele foi destruído por sangue do seu sangue, pelos irmãos, pela própria família. E é isso que ninguém te prepara, que o golpe mais forte da sua vida pode vir das mãos de quem você mais ama. Os irmãos de José sorriam para ele. Antes de jogá-lo no poço, riram, fingiram normalidade, enquanto dentro deles crescia algo podre, a inveja. Eles não odiavam o que José fez, eles odiavam o que ele era. E é por isso que você sofre, porque tem gente que não te odeia por algo que você fez errado. Te odeia porque, mesmo caindo, você continua aceso. Mesmo machucado, você ainda brilha, e isso incomoda. Eles queriam apagar José, rasgar os sonhos dele, quebrar a identidade dele, e então tomar a decisão que muitos tomaram nos bastidores da sua vida. Vamos acabar com ele, vamos sumir com esse nome, vamos fazer parecer que nunca existiu. Venderam ele como um objeto, colocaram preço, transformaram ele em uma mercadoria. José deixou de ser irmão e virou um número na mão dos traficantes de escravos. Imagine a cena: José amarrado, sendo arrastado por desconhecidos, o coração batendo no peito como se fosse explodir, o rosto virado para trás, tentando ver, talvez tentando entender, e os irmãos ali, parado, olhando, com os olhos frios, sem culpa, sem lágrimas. Essa cena aconteceu e acontece todos os dias. Pessoas sendo arrancadas da própria história porque jurava estar do lado. Vidas sendo trocadas por status, por fama, por dinheiro. E se você sente isso, se um dia foi descartado por alguém que dizia te amar, então essa parte da história é sua também. Não é sobre José, é sobre você, sobre sua dor, sobre aquela amizade que virou veneno, sobre aquele relacionamento que te jogou fora quando você mais precisou,
sobre aquele parente que dizia te apoiar, mas nunca quis que você vencesse. A verdade escura, que poucos têm coragem de admitir, é que a traição quase sempre vem de quem está perto. Não porque você é fraco, mas porque você carrega algo que eles não conseguem suportar. E agora? O que fazer com esse corte? Você continua sangrando ou transforma a cicatriz em espada? Terceira lição: esquecido no lugar errado. Você faz tudo certo e mesmo assim tudo desaba? José foi vendido, arrastado como escravo, separado da família, arrancado de tudo que conhecia, mas mesmo ferido, mesmo humilhado, ele tentou continuar. Ele serviu, trabalhou, foi fiel, não se revoltou, não chutou o mundo. Ele tentou fazer o que era certo. E o que ganhou por isso? Acusação, mentira e prisão. Porque às vezes fazer tudo certo não te livra do inferno. José foi para trás das grades, por algo que nunca fez. Acusado de tocar uma mulher que ele sequer desejava. Tentou escapar, correu e mesmo assim foi preso. Agora imagine isso, você tentando fazer o bem e sendo punido como se fosse um monstro. Você tentando manter a fé e sendo jogado num buraco ainda mais fundo que o primeiro. E o mais pesado de tudo, não tinha ninguém para defendê-lo. Nem um irmão, nem um amigo, nem mesmo Deus parecia se importar. Quanto tempo dá para aguentar esse tipo de silêncio? Lá dentro da prisão, José ficou esquecido, apagado, como se nunca tivesse existido. Como se Deus tivesse desistido dele. E talvez seja aí que você esteja agora, no escuro, esquecido, tentando lembrar por que começou tudo isso, tentando entender onde foi que você errou, quando na verdade você não errou. A vida só te jogou no subterrâneo, sem explicação, sem manual. E é aqui que vem o choque de realidade. A prisão não era um castigo, era um preparo. Mas isso só faz sentido depois. Agora, tudo que você sente é dor. Dor de estar preso num ciclo que não acaba, dor de ser bom e ainda assim ser ignorado, dor de ter um coração leal e viver cercado de mentiras. A pergunta que ecoa, grita, sufoca é: Deus, o Senhor ainda está aí? E o silêncio que vem como resposta te mata aos poucos. Mas olha para mim, você ainda está respirando? Isso significa que a história ainda não acabou. O silêncio machuca mais que a dor. Quarta lição. Você já gritou e ninguém respondeu? Não um grito com som, mas um grito interno, silencioso, profundo. Aquele tipo de grito que você solta quando já tentou de tudo e tudo continua igual. José gritou por dentro durante dias, meses, anos, mas nada aconteceu. A prisão virou rotina, a cela virou lar e Deus virou silêncio. Esse é o momento em que a fé se deforma. Quando você começa a duvidar se realmente ouviu Deus, se realmente foi escolhido, será que não é um surto da cabeça? Porque realmente quem é escolhido não aprondece no escuro, certo? José ajudou gente lá dentro, interpretou sonhos, aliviou dores, fez o bem, de novo. E de novo foi esquecido. O copeiro a quem ele ajudou prometeu lembrar dele diante do rei, mas esqueceu, sumiu, como todos os outros. E aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Deus permitiu esse esquecimento. Sim, ele viu, ele sabia e ainda assim se calou. Imagina isso. Você ali sentado, encostado numa parede fria, contando os dias que não passam, esperando que a porta se abra, e ela nunca abre, nem para te punir, nem para te libertar. É simplesmente não se move. E nesse ponto, o mais difícil não é nem a dor, é a dúvida. Será que Deus te abandonou? Ou será que ele nunca esteve com você? E aqui, bem aqui, é onde muitos desistem. Desistem de crer, desistem de sonhar, desistem de tentar. Porque o silêncio de Deus machuca mais do que a prisão. Por que o não saber corrói? Porque o escuro começa a parecer mais real do que a luz. Mas é aqui que vem a virada. No dia em que José parou de esperar, o chamado veio. Do nada, sem aviso, sem lógica, sem ensaio. A porta se abriu. José, o faraó te chama. De uma cela suja para o trono do império. De esquecido a indispensável. O que parecia esquecimento era delay. Era preparação. O silêncio de Deus era o barulho do céu montando o cenário. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você pensa que Deus te ignorou, mas Ele só está esperando o momento certo para te tirar daí. E não para te devolver aonde você estava, mas para te levar onde ninguém vai entender como você chegou. Lição número 5.
A virada que começou com um pedido esquecido. Ser exaltado não é como dizem. As pessoas falam de vitória como se fosse leve, como se a dor sumisse, como se a ferida fechasse no mesmo instante em que a vida muda. Mas não é assim. José saiu da prisão, rosto magro, coração endurecido, mas ainda existe fé, fraca, mas viva. O faraó chamou um sonho perturbador e ninguém consegue decifrar. Então lembraram dele, do esquecido, do preso, do que sumiu do mapa por anos. De repente, José é a única resposta. E em minutos o improvável acontece. De um prisioneiro invisível para o homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do rei. É aquilo que muitos acham que a história tem um final feliz, mas não tem. Porque o trono não apaga o trauma, porque ser honrado exige carregar tudo o que aconteceu até aqui. José agora tem roupas nobres, anel do dedo, carruagem de ouro, mas à noite ele ainda fecha os olhos e vê o poço, vê a cela, e sente o peso do abandono no peito. A honra cobra caro, ela exige que você continue, mesmo sangrando por dentro. Agora ele precisa liderar, salvar um povo, tomar decisões que afetam milhares. E tudo isso com o corpo marcado pela escravidão, e a alma ferida pelo esquecimento. É possível carregar a promessa sem se perder dentro dela? Essa é a pergunta que poucos fazem, porque o mundo vê o sucesso, mas nunca enxerga o preço. Você pensa que quando vencer, tudo vai se alinhar? Mas a verdade é, quanto mais você sabe, mais pesado fica o ar, mais solitário, mais exigente, mais cruel. A honra que José recebeu foi a continuação da dor. Só que agora ele não podia chorar, não podia desabafar, porque um líder não sangra em público. E talvez seja por isso que você se sente como se estivesse vencendo e perdendo ao mesmo tempo, porque ninguém te ensinou que subir também dói, que receber a promessa é uma cruz disfarçada. Mas tem algo aí, algo precioso. José não se tornou faraó, ele se manteve José. Mesmo com tudo, mesmo com o mundo aos pés, ele ainda se lembrava de quem ele era. E talvez isso seja o verdadeiro milagre. Lição número 6, a honra que dói mais que a prisão. Mas antes de eu começar a próxima lição, quero que você se inscreva nesse canal e deixe o like. E assim você ajuda outras pessoas a ouvirem essas lições de José. E se você pudesse se vingar de quem te destruiu? José agora tem poder, nome, autoridade, pode mandar, pode prender, pode matar. E ninguém ousaria questionar. E então o improvável acontece. Os rostos que ele não via há anos aparecem diante dele. Os irmãos, aqueles que um dia sorriram e depois jogaram ele no buraco como se fosse lixo, eles estavam ali, de cabeça baixa, com fome, com medo e sem saber que estavam em frente ao próprio irmão. Imagine isso. Você olha nos olhos de quem te traiu e ele não te reconhece. Você tem o poder de esmagar, mas também tem o peso de tudo o que viveu até aqui te pressionando por dentro. O que você faz quando finalmente pode devolver na mesma moeda? José poderia ter feito justiça. Poderia ter dito, agora é minha vez. Mas ele não disse nada. Ele segurou, engoliu seco, testou, observou, viu o arrependimento e pela primeira vez chorou de verdade. Foi um choro de alívio profundo misturado com o trauma inteiro desabando de uma vez só. Você entende isso? A ferida mais antiga dele estava bem ali, respirando, pedindo socorro. E naquele instante, José não era governador. Era o menino do poço, o esquecido, o rejeitado. Ele viu que podia fazer justiça, mas escolheu quebrar o ciclo. Não porque os irmãos mereciam, mas porque ele precisava se libertar. Perdoar não foi sobre eles. Foi sobre ele, sobre encerrar o capítulo, sobre não deixar que a dor escrevesse o final da sua história. E talvez essa seja a sua maior guerra, perdoar quem te quebrou, não para voltar a confiar, não para esquecer, mas para não carregar mais esse peso, para dizer, eu não sou mais isso, eu não sou essa dor. O reencontro com o passado não foi uma chance de vingança, foi a última parte da cura. E se você ainda carrega nomes, vozes, gestos, frases que te esmagam, talvez agora seja a sua hora também, de se libertar, de parar de sangrar por algo que você nunca teve culpa. Lição número 7. O perigo de ter o poder nas mãos de quem sofreu demais. Às vezes, só no fim você entende o começo. José, agora velho,
Carrega no olhar a memória de tudo: o poço, o deserto, as correntes, a cela, a traição, a injustiça e a escolha de não se tornar o que tentaram fazer dele. Mas hoje, olhando para trás, ele enxerga algo que ninguém viu. Cada dor foi um degrau, cada abandono uma direção, cada silêncio um ensaio do céu. O que parecia castigo era preparo, o que parecia perda era lapidação, o que parecia fim era começo. José salvou um povo inteiro da fome, deu abrigo a quem um dia o jogou fora, reconstruiu laços que pareciam irrecuperáveis, e tudo isso porque ele não desistiu. Não quando foi vendido, não quando foi esquecido, não quando tudo em volta dizia para largar, para parar, para odiar. Ele entendeu que o seu propósito era maior do que sua dor, e talvez, no fundo, seja isso que a sua história também está tentando dizer. Que a dor que você viveu não foi à toa, que o abandono que você sentiu te moldou para algo que ainda vem, que a justiça que te cortou está abrindo espaço para algo que você vai curar nos outros, além de você. Talvez você ainda esteja no poço, ou na prisão, ou no momento de reencontro. Mas o que importa é que a sua história ainda está sendo escrita. E quando tudo terminar, você vai olhar para trás e vai entender. Vai entender por que doeu, por que demorou, por que parecia que Deus tinha sumido, e vai ver que Ele nunca saiu de você. Se isso te tocou com alguma parte da sua alma, comenta: algo faz sentido para mim, aqui embaixo. Porque no fim, tudo isso que você viveu vai servir tudo até a dor. E se você ficou até aqui, é porque essa história é sua também. E se for, então você já sabe, o poço não é o fim. É só o lugar onde Deus começa a te levantar. A jornada continua.